Cabeça para Cima de hoje, compartilhando com você histórias de fé, histórias de milagre que transformaram vidas dos nossos convidados, mas que podem transformar a sua vida também. Porque quando a gente crê, o Senhor, Ele age. Ele age quando a gente não crê também, mas a fé, ela pode mover montanhas e Deus espera que a gente tenha fé, né? Que a gente tenha confiança nele. Isso é algo que toca o coração do Pai e que faz com que ele se comova e que ele tenha misericórdia e graça de cada um de nós, né? E por cada um de nós. E você, Judex, você tem uma história para contar para a gente também. Hoje você está aqui falando do amor de Deus, né? Mas esse negócio não foi sempre assim. Você me disse que você nasceu num lar evangélico. Sim. Mas você aceitou Jesus quando? Como foi? Eu nasci num lar cristão e fui batizado, tudo isso. Mas quando eu tinha 12 anos, eu tinha que sair da minha cidade para ir numa outra cidade para poder continuar a estudar. E lá, longe dos pais, eu sempre frequento a igreja, mas na verdade minha vida não tinha nada a ver com vida cristã, né? E até que um dia que eu me afastei um pouquinho da igreja, mas e logo depois vem o terremoto lá no Haiti, que todos vocês aqui no Brasil já aconteceu lá no Haiti. E foi um terremoto na minha vida para voltar no caminho do Senhor. Eu estava em Porto Príncipe, e numa região perto da epicentro do terremoto, perto do mar, porque é 30 quilômetros no mar. Assistindo televisão, eu estava dentro de uma casa e tinha os cachos de garrafas de vidro fazendo um corredor de 2 metros. Estava no meio desses corredores assistindo o filme. Quando a terra começou a tremer e a televisão caiu e eu só saí correndo para a rua, porque a rua é o lugar mais seguro. Eu encostando nas caixas, eu saí correndo. E quando eu olhei para trás, estava tudo bagunçado. E eu só vendo que a terra ficou literalmente como um mar. E as casas subiram e desceram. E a casa do vizinho caiu em cima da casa que eu estava, né? Encostou na casa. E assim, foi um momento de desespero. E todo mundo gritando Jesus naquele dia. Todo mundo gritando Jesus, né? É interessante porque assim, né, a gente lembra de Jesus na hora da crise, né? Na hora da dor. Quando está tudo muito bem, a tendência é a gente afastar, a gente esquecer, nem lembra dele. Mas na hora da crise, a primeira coisa que a gente faz é lembrar de Jesus, né? Nesse momento você estava afastado. Eu estava afastado do Senhor. E depois que... Então, aí a vida virou... Eu estava passando um momento muito difícil naquele momento e eu comecei a buscar a Deus e Deus começou a falar comigo. Eu lembro que Deus falou comigo num sonho, num momento de desespero. Eu estava dormindo para fora, porque todo mundo dorme na rua, por medo de voltar para as casas. 250 mil pessoas morreram naquele dia. E eu perdi muitos amigos. Minha família está bem, graças a Deus, mas foi um momento difícil. E lá Deus falou comigo no sonho, porque eu tinha muita dificuldade de acreditar que Deus me perdoou. E um dia eu sonhei que um homem chegando para mim, e quando eu olhei para ele, eu falei, esse homem deve conhecer Jesus. E ele falou assim, não, eu conheço Jesus. Eu falei, mas você tem costume de conversar com ele? Eu falei, sim. Eu falei, Jesus nunca falou nada sobre mim? Eu falei, sempre? Eu falei, mas o que ele fala? Ele falou, Jesus falou que ele te ama, ele perdoa os seus pecados. Eu comecei a chorar e eu acordei chorando. E naquele instante que eu sei que Deus me perdoou, eu falei, então agora Deus, o que eu tenho que fazer agora? E no outro dia, Deus falou comigo de novo e falou, Judex, eu tenho um plano para você. Você vai estudar, você vai voltar a estudar, você vai viajar, você vai
você vai para o Brasil estudar e você vai viajar pelo mundo contando o seu testemunho. Então, esse convite foi planejado antes por Deus. E antes de eu vir para aqui no Brasil, e efetivamente, eu encontrei o pastor Mário, que é o diretor da MAES, e me convidou para vir para cá para estudar. E agora eu estou no Haiti, eu voltei no Haiti. Então, foi assim que a minha vida transformou. Judex, você, naquele momento lá do terremoto, uma das coisas que a gente consegue perceber, né, no teu relato, é o Senhor cuidando de ti, né? Sim. Porque quando você até trouxe fotos, você tem duas fotos. Sim, eu tenho tem alguns. fotos da produção, temos as fotos aí do terremoto lá. Você estava aí nesse momento? Estava. No Haiti, Tava, né? sim. Tudo desmoronado. Tem mais? E 3 dias depois do terremoto, foi um momento difícil, sabe? E os corpos lá ficam na rua, cheiram mal, ruim, E foi difícil, mas eu consegui ver oportunidade através desse catástrofe. Porque, sabe? de repente, você vai para a rua, você vê as coisas desmoronando atrás de você. Se você tivesse ficado dentro daquela casa, provavelmente você ficaria soterrado, né? Não teria chance de sobreviver, mas o Senhor já te tirou dali, já estava cuidando de você antes e fazendo com que você pudesse buscar um caminho de vitória, né? Isso. Você chegou a encontrar equipes do Brasil aqui, lá no Haiti? Equipes que foram? Muitos. Eu quero agradecer à Igreja Brasileira, eu quero aproveitar essa oportunidade, porque o Brasil é um dos países que ajudaram muito as igrejas brasileiras, ajudaram muito as igrejas do Haiti. E a gente recebe quase todo mês na nossa base, o sede da MAES no Haiti, uma equipe todo mês. Pessoas, equipe de médico, equipe de construção e equipe de dentista. Então, é um trabalho muito lindo. Eu agradeço muito às igrejas brasileiras. Eles tiveram alguma participação nesse teu reencontro com Deus? Sim, eu posso falar sim, porque quando Deus se revelou a mim, quando Ele falou que Ele tem um plano para mim, eu não conheci ninguém do Brasil, mas só que eu sabia que eu iria estudar no Brasil. E Deus usou as equipes, o pastor Mário ficou incomodado aqui, porque ele sentiu o chamado de Deus na vida dele para ir para o Haiti, e lá que eu encontrei ele, e um dia ele me olhou, ele me chamou, porque o meu pastor era um dos pastores apoiado pela MAES. Então, o meu pastor me convidou um dia para participar de uma reunião, e lá eu encontrei pastor Mário, e pastor Mário falou: Judex, a gente tem um plano para você, a gente queria convidar você para vir para cá para estudar. E eu lembrei naquela hora do que Deus me falou no sonho. De Deus. Quanto tempo você ficou afastado do Senhor, Judex? Foi uns 5 anos, mais ou menos. E quando você se reencontrou com o Pai, o que aconteceu com a tua família nesse terremoto? Então, a minha família mora no interior da capital. É um lugar que é longe da epicentro do terremoto. Então, lá não foi atingido muito. Então, não teve destruição de casas. E minha família estava bem naquele momento. No momento que você se reencontrou com o Pai, qual foi a reação da tua família? Então, logo depois que Deus me pediu para voltar na casa dos meus pais, porque eu ficava longe deles, porque eu tinha vergonha também. E eles me falaram: Judex, você tem que voltar para o caminho, você tem que voltar para o caminho do Senhor. E eu não queria, porque eu me sentia bem lá, né? E logo depois, Deus me pediu para voltar para a casa dos meus pais. E foi um momento de bênção, sabe? Meus pais me receberam com alegria e foi muito bom. Mas meus pais não sabiam que eu era desviado. Só que eu encontrei um homem que se diz cristão e eu fiquei decepcionado com esse homem. Só que meus pais me falaram: Judex, não vai atrás desse homem. Eu insisti e acabando desviando.
Eu volto já já para conhecer um pouquinho mais da tua história e do teu momento, né? Do teu momento de restauração com o Senhor. Eu quero conversar um pouquinho ainda com a Célia. Célia, você estava lá naquele hospital, você estava sendo preparada para uma cirurgia. Para uma cirurgia. Que seu pai insistia que devia ser feita. Ele estava certo, né? Porque você com um tumor no cérebro, numa situação tão crítica, até desenganada pelos médicos. A gente precisa confiar que os médicos, eles atuam também por orientação de Deus. É verdade. Mas a sua mãe, ela punha a confiança no Senhor, muito mais do que nos médicos, né? Ela acreditava que a situação podia ser diferente. E ela não tinha medo de que você não fosse curada. Não tinha, ela tinha uma fé, ela era uma mulher muito fervorosa na sua fé em Deus. E então aquilo ali, ela não se conformou porque os médicos já tinham praticamente me desenganado. Então, ela, naquele momento ali, ela teve aquela atitude de fé diante dos médicos, porque ela viu a situação que os médicos colocaram sobre mim, não é? Então, e ali foi o ponto-chave de tudo o que Deus fez por mim. Inclusive, eu chorava muito de dores na cabeça, internada. As minhas tias, até hoje, elas me comentam que a coisa mais difícil naqueles momentos, naqueles dias ali, é quando eles iam embora, o meu pai, que eu era muito apegada ao meu pai, que meu pai se afastava, ia embora, me dava tchauzinho, eu chorava muito, porque além daquele sofrimento como criança, né, o apego que eu tinha ao meu pai e aquilo, ele também sofria muito. E o Senhor te curou antes ou depois da cirurgia? Então, Jesus me curou antes da cirurgia. A cirurgia já estava marcada, não é? Então, a minha mãe, pedindo oração, como eu tinha falado, ela pediu os médicos, ela teve assim eu creio que foi uma direção de Deus. Ela pediu os médicos para me liberar no final de semana, antes da semana da cirurgia, para me levar para casa. Então, os médicos não queriam muito, né? E resolveram atender o pedido dela. Então, me liberaram para eu passar um final de semana em casa. Então, naquele final de semana ali, que realmente a minha mãe teve aquela atitude e me levou para me ser orada na casa de uma irmã chamada Estacília, lá no bairro de Marechal Hermes. Uma irmã que era muito usada por Deus com o dom de curas e milagres. E ali ela me levou, colocou a minha situação, né, naquela fé que ela cria que Deus iria usar alguém para orar por mim, que Jesus iria me curar. E realmente, eu fui orada ali, Deus usou aquela irmã, eu fui orada. Inclusive, quando eu cheguei em casa, porque eu fiquei vesga, os médicos depois explicaram que o câncer tomou de tal forma, principalmente o meu globo ocular, que os meus olhos mudaram de lugar, né? Eu fiquei vesga. Então, depois que eu fui orada, eu cheguei em casa, minha mãe falou para o meu pai, olha, ela foi orada, Jesus curou minha filha. Nesse momento você ainda estava vesga? Estava vesga. Aí meu pai, como que ela está vesga ainda? Ela está com os olhos atravessados. A minha mãe falou, mas Jesus curou minha filha. E aí me levaram de novo para o hospital, né? E como de praxe, os médicos fizeram novamente a bateria de exames, né? Por causa da cirurgia, que estava na semana da cirurgia. E aí foi a comprovação do poder de Deus. Os médicos pegaram os exames e quando viram que o meu cérebro estava limpinho, eles não entenderam nada, ficaram confusos e resolveram chamar os meus pais para falar o que tinha acontecido. Né? Olha, nós não sabemos o que aconteceu, mas aqui nos exames não consta nada.
Não aparece o câncer, o cérebro dela está limpinho. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cancelar a cirurgia. Aleluia. E deram, além de cancelar a cirurgia, eles me deram alta. Falaram assim, olha, nós vamos mandar a filha de vocês para casa, vai ficar em observação, vocês tragam ela semana que vem, e aí marcou, né? E eu continuei estrábica, vesga. E meu pai, né, eu parei de chorar com as dores, as dores. Né, aquelas dores de cabeça que eu sentia. E o meu pai começou a ficar, porque ele era muito cético. Então, eu já preciso fazer um intervalo, eu vou para o intervalo e eu quero, no próximo bloco, conhecer o que foi a reação do teu pai, né? E o segundo milagre, a segunda bênção que Deus opera nessa situação, nessa tua situação de família, tá bom? Vamos ao intervalo. Cabeça pra cima.